Bruno Tonelada e Fabiano Goulart, abduzindo hoje na nave, direto dos confins da Rio Branco, para rodar o mundo sobre duas rodas. É ele, ativista sindical, ativista social, delegado de sindicato, motoboy, um cara que já tem, apesar da pouca idade, já tem uma estrada bem percorrida e já virou muitos quilômetros por essa cidade, por essa grande Porto Alegre, e hoje ele leva a conscientização de classe, a palavra de organização para toda uma categoria que se encontra desunida, mas hoje está achando ponto de convergência. É ele, Douglas Benites! Fala, Douglas, se apresenta aí para esse público que está te assistindo hoje. Pra falar a verdade, eu me sinto até meio honroso, né? Depois dessa apresentação. Faltou palavras aí. Dos senhores, eu acho que isso mostra a responsabilidade, né? Que a gente recebe até da lembrança e a forma que as pessoas nos enxergam no mundo lá fora, né? Porque existem algumas coisas, algumas situações no dia a dia que nós achamos que somos limitados, e quando ao decorrer de tudo vai acontecendo com o companheirismo, com a coletividade, com a parceria, né, de pessoas tão importantes que não... É a união, né? Que tu quer dizer que a união faz a força. Exatamente. Né? A união adoça a vida. Não é o açúcar, mas adoça muito a vida. E cá estamos nós, né? E esse programa, ele representa... Nave espacial! Nave espacial, abduzindo canoenses. Abduzindo Douglas Benites. Exatamente. Douglas, vamos direto ao assunto. E a palavra que não quer calar. Como é essa história aí? Como que tu foi que tu chegou na classe aqui, que tu chegou no trabalho, nesse segmento de motoboy? O que foi que tu viu quando tu chegou aqui? Quando tu chegou aqui, eu digo, quando tu começou a trabalhar, quanto tempo tu está trabalhando sobre duas rodas? E como foi que tu viu essa categoria aqui em Canoas? Como se encontrava o cenário quando tu chegou aqui? Como é que eu vou simplificar uma história tão forte, né, dentro de sua complexidade? Mas o que tu viu quando chegou? Eu vou dizer pra ti assim, ó, eu me senti abraçado, eu me senti que eu fizesse parte de algo, eu só não sabia o que era, né? Porque quando eu comecei a fazer tele, né, quando eu virei motoboy, eu não tinha noção da dimensão, da grandiosidade que é carregar e vestir esse colete. Este colete. O que significa vestir esse colete, Douglas? Eu costumo chegar à frente do espelho antes de sair de casa, principalmente no dia de chuva, que é os dias mais perigosos assim para nossa categoria. Eu costumo chegar à frente do espelho e botar a minha roupa, assim, me vestir, e quando eu finalizo e boto o colete, assim, eu me sinto como se eu estivesse sendo o super-homem, sabe? Incorporado uma entidade. Exato, parece que eu sou o super-homem, parece que eu sou um super-herói. Tá, Douglas, mas o que foi, como estava, posso falar classe? A categoria? A categoria? Posso falar? A categoria, pra ser sincero, ela estava dispersa, né? Dispersa, diversos grupos, diversas organizações, instituições e tal, mas elas tinham essa dificuldade de se aproximar, de dialogar. E porque, na verdade,
quando tu traz aquela consciência de classe, É uma categoria, é uma classe, é uma categoria meio marginalizada. Até pouco tempo o pessoal ainda via o certeza. motoboy com aquele espírito cachorro louco, o cara que empina a moto, que faz loucura, que corta no trânsito, que... Esse é um dos problemas, né, mal resolvidos, né, porque eu acredito que um exemplo bem distante, os ginecologistas, por exemplo, existem ginecologistas que cometem erros, né? Como qualquer categoria. Como qualquer outra categoria. Até um advogado, né? O advogado das teles! Douglas! Um advogado, por exemplo, um corretor de imóveis também. Corretor de imóveis! pode- Douglas já foi corretor de imóveis também, inclusive. Tinha Então, uma empresa aí, né? Exatamente. Então, várias categorias têm os seus erros, a Tem os nossa seus também. maus profissionais. Exato, e o açougue também, até quando tu vai no açougue lá e o açougueiro ele tá ranhento e ele vai lá e limpa o Mas ranho. Douglas, hoje com essa união que vocês estão aqui em Canoas, estão sindicalizados, cada vez mais unidos, cada vez com uma força mais consistente, aquele cara que faz essa zoeira toda aí, ele começa a ser colocado de lado pela própria categoria, né? Porque... Com certeza, tem a consciência daqueles que se sentem responsáveis por levar a consciência de que a tele não é bombom, a tele não é brinquedo. Vou aproveitar esse momento aqui também para conscientizar os motoboys que estão entrando no trecho, os entregadores e as entregadoras, as motogirls, né? Que é muito importante. O pessoal das bikes, né? Exatamente, é muito importante que todas as pessoas que estão entrando nesse universo, que elas entendam que não é brincadeira, não é qualquer coisa. Fazer tele entrega não é brinquedo, não é bombom. Mas o que eu digo, o trânsito ele é estressante. O trânsito ele mata, tá? O trânsito, se tu não tiver prudência, tu vai acabar te colocando numa situação que Mas Douglas, eu vejo assim que muitas pessoas, quase todo mundo começa como motoboy, salvo poucos que começam já com uma carteira assinada, mas o pessoal começa assim, é só um temporário e eu já vou sair fora, eu acho que isso aí até que foi o que dificultou muito a consciência de categoria, porque as pessoas acham que vão fazer um mês, 2 e vou arranjar um emprego, só que com a situação econômica que o país se encontra hoje, tu começa ali e é difícil sair dali. Então, vem a organização, né, e pessoas às vezes não são profissionais do ramo, estão ali envergonhando a classe. Não, eu não diria envergonhando, mas eu diria que de alguma forma, mesmo que indiretamente, estão atrapalhando a profissionalização da categoria. O reconhecimento, né? Exatamente, porque a informalidade na nossa categoria hoje, ela é enorme e ela é tão grande, a informalidade. Isso é um processo, é um fenômeno também diretamente relacionado à exploração do povo trabalhador, porque os trabalhadores e trabalhadoras, eles são explorados desde que a história da primeira civilização humana. E não adianta, o capitalismo é selvagem, né? Se não tiver uma intervenção de leis que protejam a classe menos favorecida, ele é selvagem. O cara que está ganhando lá no topo, muitas vezes ele fica alienado, ele não sabe o problema que tu tem, de repente ele nem sabe. Se não tiver uma lei, tá? Uma lei que faça o patrão te dar dignidade, se tiver uma lei que te faça o patrão te valorizar e te reconhecer, meu irmão, ele não vai. E essa luta sindical, essa luta da conscientização de classe para com a categoria e para com a sociedade, a comunidade, essa luta... o que o Douglas tá... Ela é muito maior. Parte de cada trabalhador, exatamente, né? Ela é muito maior do que a gente pensa. Ela não é uma luta de hoje, ela é uma luta muito antiga. E a classe dos motoboys, ela é um processo após o processo que aconteceu com os taxistas, por exemplo. Né, que deriva, é um derivado da uberização dos aplicativos, entende? Então, a uberização da economia, né? Exatamente. Douglas, mas me diga aqui,
E a questão dos aplicativos, como é que tá? Tu que tem andado no trecho aí, a gente diz trecho, o pessoal que trabalha o dia inteiro na moto. Trecho. Como é que eles estão pagando? Eles estão pagando cada vez menos, o pessoal tem que trabalhar cada vez mais. Tu vê como é que tu vê esse cenário do aplicativo? É um processo de aproximação. O que eles fazem? Eles aplicam, né, uma forma de entender o quanto o trabalhador consegue ser explorado, né? Aí quando o trabalhador dá 6 meses de exploração, aí eles vão lá e injetam um bônus, injetam um dinheiro, começam a pagar um pouco melhor. Mas depois começa todo aquele processo retroativo. E tu se torna, de certo modo, eu tenho notado que muitos camaradas meus aí que trabalham, que tu ganha a tal da bonificação por tempo que tu tá logado ali. Aí tu acaba, por uma necessidade financeira, o trabalhador, o motoboy, ele tem que estar logado sempre à disposição, porque se chamarem ele negar a corrida, ele perde um bônus, né? Então isso é uma certa forma de escravizar, de forma a não pagar os direitos trabalhistas. Sim. Mas o cara tá pior tipo de ligação, que é a ligação da necessidade, porque o cara tem que trabalhar, tem que estar ali. Então, às vezes o motoboy ele fica 12 horas à disposição do aplicativo. Não é? Com certeza, é a carga horária hoje de um motoboy que desenvolve as atividades para pagar desde a conta de luz, até a própria roupa, até o próprio uniforme, a gasolina, a prestação da moto e etc. O cara que realmente usa aquela renda da tele. Tu se acostuma com um patamar de renda, daqui a pouco tu não vai poder descer porque tu já se comprometeu com as tuas contas para aquele valor. Então acaba gerando um vínculo, né? O motoboy vai se aposentar e se o cara se acidentar, o que acontece? Só deixa o cara e pega um outro e Existem várias tentativas de trazer a público essas situações do vínculo trabalhista. Existem pessoas que morreram, se sacrificaram na década de 50, 60, que pra gente ter um 13º, pra gente trabalhar 12 meses e tirar 30 dias de férias, pra gente ter os nossos direitos trabalhistas, gente. Então hoje isso está sendo sonegado muito. O que a gente vê é os aplicativos, o iFood, o Delivery, certeza. Hoje em Porto Alegre eu recebi a notícia do presidente do Sindimoto, o Walter, que ele me passou que o Delivery Center teve um processo lá que o Ministério Público exigiu então deles que eles contratassem apenas os motoboys que têm o curso de motofretista, né? O EAR na CNH. O que isso acarreta? Tu desemprega o próprio desempregado. Então tu desemprega o cara que já está desempregado. Tu desemprega o cara que já está desempregado. Porque a tele ela é válvula de escape pro porteiro, pro zelador, pro segurança, pro jardineiro, pra faxineira, porque tem mulheres que desenvolvem essas atividades para fazer como renda complementar. Né? A teleentrega, para mim, por exemplo, ela começou como renda não complementar. Ela foi realmente uma atividade para fazer dinheiro, para pagar as contas dentro de casa. Focou somente para isso, né? Mas tem gente que não foca só nisso. Tem pessoas que trabalham ali 8 horas, 10 horas por dia como padeiro, como açougue, como segurança, e aí no final da noite ali desenvolvem as teles para fazer 50, 60 pila, para dar uma margem, uma gordurinha no final do mês para pagar 1 litro de leite para os filhos, botar uma carne na mesa. Então, essa questão da informalidade, ela tem que ser vista dentro de sua complexidade e com muita acessibilidade. Muita acessibilidade, porque são as pessoas que buscam refúgio de renda complementar e aquelas pessoas que não é recolhido imposto sobre aquele trabalho. Então tem que haver uma releitura da legislação trabalhista. Isso aí já foi, infelizmente, Douglas, isso que que eu vou falar agora, já foi tentado, já teve projetos para assinar carteira com menos tempo de trabalho, tipo 2 horas. Se estiver empregado num restaurante, aquele restaurante assinar a tua carteira com 2 horas de trabalho diário, 3, que é a hora de entrega. Mas isso não passou no Congresso. Tanto
porque tudo tem um lado positivo e negativo. Esse lado positivo de ter a carteira assinada com menos horas de trabalho é bom por um lado, mas também por outro lado é ruim. Porque tem gente que vai usar isso de má fé para tirar aquele cara que está ganhando 8 horas para baixar ele para 2. E aquele que vai ganhar 2 horas trabalhado, registrado, 3 na carteira, aquele que não tem nada não vai ganhar isso. Então tá como hoje. Mas eu vejo que a solução seria uma nova alternativa, um novo código de trabalho ali, para a pessoa trabalhar menos horas e ter sua carteira assinada igual. A minha opinião, ela é formada, dito isso, Pode né? trabalhar em vários empregos. Né? Dito isso que o Fabiano disse, e eu respeito muito, porque eu tenho muito respeito pela nave espacial, é uma honra estar aqui, né? Uhum. E eu quero dizer assim, ó, eu acho que o povo trabalhador, ele tem que se emancipar, ele tem que cortar, romper as correntes da exploração, e quem tem que discutir os interesses e as necessidades do povo trabalhador é ele mesmo. É quem carrega esse colete que tem que dizer quanto que tem que ganhar, quanto que quer cobrar e quanto que realmente, de fato, tem que trabalhar, gente. Mas Douglas, entende? o que eu digo, Não é que não está sendo discutido, está sendo discutido. As questões trabalhistas desse país estão sendo discutidas. A diferença e o problema é que elas estão sendo discutidas por pessoas que estão botando a classe trabalhadora para o lado e estão discutindo os interesses e as necessidades de quem está as empregando. Esse é o problema. Entendi. Não é que não está sendo discutido. E aí que está o esquema de um governo que... Eu não gosto de usar essas nomenclaturas de direita, mas uma vez eu estava lá em São Paulo falando com um dos nossos, né, colegas do Partido Verde lá, um cara que já tem muitos anos de Partido Verde, e ele falou para ele, qual seria a diferença de um governo de direita e um governo de esquerda. O governo de direita é aquele que faz pelo patrão, e o governo de esquerda ele quer fazer pelo povo. Então, hoje o motoboy ele está sozinho, ele está sem os direitos básicos. Então, nós precisamos ter um governo que olhe, que tenha sensibilidade para ver essa classe trabalhadora, porque o que acontece? O cara trabalha 2 horas de meio-dia num restaurante, 3, 4, trabalha 6, trabalha meia-noite, essas horas não são contadas para ele não é registrado em lugar nenhum diante do sistema previdenciário. Então ele trabalha, quando ele chegar na idade, se ele se aposentar por idade, aos 65 anos, ele já vai ter 30, 40 anos de trabalho, contando horas e horas que nunca foram declaradas na carteira. E a saúde dele, Fabiano, como é que vai estar? A saúde, isso o cara não sei. O alto risco de Qual é o maior ativo? Qual é o maior ativo que nós seres humanos temos? Se não a nossa saúde. Eu vejo hoje o trabalhador proletário como aquele cara que o avião tá caindo e ele tá pensando, pô, coitadinho do patrão, coitado vai perder o avião dele e não tá vendo o piloto mesmo que tá morrendo, vai morrer. Então, assim, eu te pergunto assim, como tu vê hoje a classe dos motoboys como ser político e como a uma consciência consciência política de classe deles saber o lugar deles no mundo. Quero saber de ti, se tu vê isso como assim, ó, tem um despertar, o pessoal tá despertando assim para ver os seus direitos ou tá meio adormecido? Dentro tem feito esse trabalho de despertar. Um bate no ombro do outro, acorda o outro, chama o outro. Nós também temos o colega aí que está aí com Rafael Salcedo. Meu padrinho das TL. Rafael? Salve para ele. Salve, Rafael! E assim, ó, dentro do quadro social da coisa, nós motoboys estamos ali. Inclusive, vemos a necessidade da nossa atividade interligando todas as atividades, sejam elas econômicas, sociais, capitalistas, atividades... Olha, um exemplo que nós temos aí são os caminhoneiros, né, que estavam desorganizados, agora de uns anos para cá resolveram se organizar, mostrar a sua força e parar o Brasil. Dentro do meio urbano, dos grandes centros urbanos, nós não temos caminhões, né, porque nem entram, mas nós temos essa classe, essa categoria, os motoboys que estão desunidos. A economia local, ela só sobreviveu através das atividades da teleentrega, né? Isso, e qualquer pessoa que não reconheça isso, você motoboy, você motogão, você entregador, esse recado é pra ti.
Se você conhece alguém que não reconhece a tua categoria como principal ou uma das atividades da linha de frente contra o coronavírus nessa pandemia, nesse momento que estamos vivendo, essa pessoa está muito mal intencionada, não em relação a você, mas em relação a tudo aquilo que você representa dentro do quadro social. Então, Douglas, nos fale agora da questão que tu é um cara que eu sei que tá puxando, é um ícone aqui em Canoas, o cara que tá batalhando, que tá correndo atrás, que tá buscando para os motoboys, os motofrete, né? Mototaxistas, entregadores, terem a prioridade na questão da vacinação. Como que tá essa situação hoje? O que tu já conseguiu dialogar com o prefeito, com o legislativo, Câmara dos Vereadores, seja com quem for lá, com a Secretaria de Saúde? Em que pé tá essa questão? Tu tá buscando isso, tá correndo atrás? Como é que tá? De onde partiu essa iniciativa? O Sindimoto, como instituição e como sindicato da categoria, o Sindimoto ele já tem feito muito, antes até mesmo de eu estar delegado sindical. Eu, como delegado sindical, pude contribuir, né, junto com o Fernando Foltora, que é o delegado sindical também, junto comigo aqui em Canoas, por enquanto, né, porque nós estamos com uma demanda muito forte e estamos tentando promover mais alguns para... O que faz um delegado sindical? Ligeirinho, pra gente voltar pra pandemia lá. O que faz um delegado sindical? Ele trabalha, ele faz a coisa acontecer, ele desenvolve, ele procura o que já foi feito, o que não foi feito, ele tem que botar a cabeça pra pensar. Conscientizar, né? Também. Exatamente, e principalmente trabalhar na base. A categoria precisa saber que ela tem representatividade legal, que ela tem alguém que pensa nela, que ela tem alguém que quer discutir os seus interesses e suas necessidades. Então o Sindimoto já vem trabalhando isso antes de mim, Fabiano, só que eu vim para agregar. E o Sindimoto aqui em Canoas, ele tá agregando, já tivemos o diálogo aproximado com o prefeito. Como foi que o Sindimoto chegou aqui em Canoas? Ligeirinho pra gente voltar pra pandemia lá. Através de muita mobilização. Quanto tempo faz que tá o Sindimoto em Canoas? O Sindimoto hoje ele tem aproximadamente, a subsede ela retornou, né? Já teve alguns anos atrás. Mas nessa nova fase. Essa nova fase ela tá agora faz uns 2 meses. Então tá embrionário ainda, né? Exatamente, está engatinhando. Mas a gente já teve aproximação com o prefeito Jário Jorge, já estamos em contato com o secretário de Saúde. Fiquei sabendo que tu estivesse no Prefeitura na Rua? Prefeitura na Rua, foi um evento maravilhoso. Lá, um pedido lá. Tive o prazer de apresentar, em nome do presidente Walter e o Sindimoto, eu tive o prazer de apresentar o ofício pedindo, clamando para o prefeito Jário Jorge que ele reconheça a categoria como uma categoria que também está na linha de frente, desenvolvendo as atividades principais, né, para que a economia da cidade continue girando, para que as pessoas não precisem se expor. Os motoboys estão na rua, para salvar vidas. Hoje esse colete ele não salva só a minha vida, ele salva a vida de todos. Né? Pessoas, de milhares de pessoas. Um motoboy ele atende no mínimo 50 a 70 casas por dia, 50 a 70 locais por dia. Quantas pessoas deixam de sair à rua, de espalhar o vírus aí, potenciais, né, espalhadores, disseminadores, pelo trabalho de um motoboy que está ali arriscando a sua vida. Em média de 300 pessoas por dia. Um motoboy na rua, em média, no mínimo, tá, gente? No mínimo, uma conta básica mínima, em média de 300 pessoas por dia. Um motoboy evita que 300 pessoas por dia. Fiquei sabendo também que tu teve hoje pela Câmara dos Vereadores. Como é que foi? Eu tive um convite muito especial, né, do Fabiano Goulart, que cá está comigo, né? Graças a Deus a gente não pode deixar de reconhecer o homem lá de cima, né? Ele que está sempre junto com a nossa categoria, com todas as pessoas, está no meio de nós, Sim. né? Ele sempre me permitindo conhecer pessoas maravilhosas, e é isso que eu estava dizendo antes também, sobre a união, que eu sozinho, uma andorinha, não faz verão, gente. É graças a algumas pessoas e várias outras milhares de pessoas que a gente consegue chegar a algum lugar. E
desenvolvendo alguns projetos e algumas campanhas, eu tive o prazer de estar hoje no gabinete do vereador Cris Moraes. Salve, Cris Moraes, meu grande Moraes. amigo, meu irmão, Beijo. caminhada da companheira, partido dele. Olha, Cris Moraes, protetor dos animais. Tamo junto, Uma meu cidade velho. melhor Mas- para nós e para os animais é o Cris Moraes. E é um voto consciente, né? Que vale falar sobre isso, sobre a conscientização do voto político, né? Que te tira daquela ideia de, eu voto branco, voto nulo. Vota consciente, vota Cris Moraes. Aí, o Cris Moraes abraçou a causa, abraçou de Abraçou pronto, a né? causa. Cara, eu cheguei no gabinete pensando, bom, vamos trocar uma ideia. Eu tava com a ideia de pedir para ele falar sobre isso na Câmara do Municipal, dos vereadores, né, de Canoas. E ele já me O pedido já recebeu. estava lá pronto. Ele já me recebeu com um documento já, sabe? Então, Priorizando a vacinação, um pedido de providência encaminhado pelo gabinete do Cris, assinado por ele, para o município de Canoas priorizar a vacinação contra a Covid-19 nessa classe guerreira que está aí nas ruas aí. Agora a gente está aqui fazendo essa entrevista já passada meia-noite, porque quase 1h da manhã, porque o Douglas trabalha até meia-noite fazendo as entregas, então ele está aqui, mas tem muitos irmãos teus lá, colegas, que estão aí no trecho ainda. então, entregando jornal, entregando bebida, porque esse horário é o horário das distribuidoras, né? E então, assim, Fabiano, só para dar uma ressalva, um asterisco bem pequeno, eu acho importante dizer que o sindicato, ele defende a categoria, acima de tudo. Então, para qualquer motoboy, para qualquer motogirl, entregador, entregadoras, mototaxista, que não sabem para que serve um sindicato, você não sabe o que é um sindicato. Sim, de motos. Por favor, entre em contato conosco, se aproxime, saiba o que está acontecendo em referente à sua categoria. Douglas, ligeirinho aqui para nós. Quais são as vantagens vantagens, nem se pode falar isso, mas de estar afiliado ao sindicato e não, os benefícios e não. O principal benefício de tu fazer parte do sindicato hoje, o principal, na minha opinião, que reflete muito nas nossas atividades do dia a dia, é a questão jurídica, né? Nós temos assessoria jurídica, nós temos um despachante especializado, nós temos representatividade, que são os delegados sindicais atuando, né, na linha de frente, seja combatendo injustiças e também falando sobre as nossas necessidades e nossos interesses, discutindo aquilo que realmente a categoria precisa discutir, né? E outros benefícios como convênios com mecânica, autopeças, lavagem, tem convênio... Tu não está sozinho, resumindo. Não. O Douglas, o advogado das tele, que é isso tudo que está acontecendo, o delegado sindical, é só um grãozinho, gente. É só um grão desse grande deserto. É só um grão. É um grão. O sindicato, esse movimento legítimo da categoria é muito maior do que eu sozinho. Existem milhares de pessoas que estão tão determinadas quanto eu e que fazem e que são a diferença no dia a dia da categoria. Sim. Douglas, e me diz, como o Sindimotos é uma instituição estadual, como está o Sindimotos nas outras cidades, na representatividade? Vamos supor aí, Lajeado, Estrela, mais longe um pouquinho de Porto Alegre, como está? Já tem Sindimotos lá para esse lugar? Não tem? Como o pessoal que quer ter um sindicato na sua cidade e não tem, quer chamar o Sindimotos, como é que faz? Pode dar alguma dica aí para nós? Assim, ó, a questão da subsede em Canoas, subsede em Canoas, ela foi exatamente para atender essa demanda de Canoas e região. Porque, como a gente sabe, né, um sindicato ele não se mantém sozinho, né? Sim. Ele precisa de cacau, moeda, Pagar o aluguel da peça, água. pagar a água, a luz, telefone, internet. Né? Então, para desenvolver essas atividades a gente tem custo, né? Hoje, por exemplo, todas as atividades que eu faço como delegado sindical, elas me trazem um custo que saem do meu bolso. É tudo o meu tempo, o meu conhecimento. É uma entrega voluntária, é um voluntariado que tu faz. Exatamente. Verdade, né? Então, e minimamente disso, falando até para a estrutura, o aluguel
da sala hoje, do escritório, ele sai do bolso de alguém, né? E aí o sindicato, ele precisa ter esses associados, essas pessoas que acreditam que, pô, até minimamente a mensalidade ele está sendo bem aplicada, está sendo bem investida porque tem retorno, né? Então hoje a gente está nesse trabalho de consciência, de conscientização também nisso, na questão de associação, justamente para que o sindicato ele não seja algo que não é rentável. Sim. Até para futuras questões como a possibilidade de uma greve, porque hoje a categoria ela não para hoje que nem os caminhoneiros, exemplo, porque o sindicato hoje não tem capital para remunerar os seus trabalhadores, né, daquela categoria, porque não tem dinheiro para pagar os trabalhadores para pararem, porque quando a greve acontece, o sindicato que paga, lá, né? o sindicato que paga a diária dos trabalhadores. Então o sindicato hoje ele não tem dinheiro, capital para poder estar articulando essas questões. Uma fala, questões. Douglas, uma fala que é tua, que eu achei muito bacana no dia num dia lá que teve lá, o dia que o sindicato chegou aqui, a inauguração do sindicato, o Sindimotos em Canoas, foi que ele falou: no momento em que os sindicatos estão sendo fechados, desestruturados, que as ovelhas, né, o trabalhador fica como uma ovelha perdida aí, Canoas está indo na contramão dessa vertente. No bom aí, sentido. Né, no bom sentido, se sindicalizando e trazendo consciência de categoria, protegendo o trabalhador ali, o motoboy. Lutando então, mas isso eu sei que é grande parte, é uma luta, é uma caminhada que foi tua aí, que tu junto com outros colegas, mas eu sempre te vi tu como uma referência nisso. Então, no momento que querem deixar o trabalhador enfraquecido, sem união, alienado de seus direitos, o Canoas tem, o Sindimotos veio ter aqui em Canoas um Sindimotos, e que eu sei que tu tem o pensamento de espalhar as subsedes do sindicato, do Sindimotos, por várias outras cidades do Rio Grande do Sul. Eu sei que tu vai trabalhar muito nisso e tu sabe o que tu puder, né, quer contar com a nave, o que a gente puder ajudar aqui da nave, a gente embarca nesse voo contigo e vamos voar por todo o Rio Grande do Sul, vamos voar pelo Brasil se for possível, mas nós, aqui da nave espacial, eu, o Júnior, o Douglas Fidelix, que está ali, o Galberto também, que não está aqui hoje, nós vamos fazer de tudo para te ajudar, para que esse teu pensamento, para que essa energia seja voe, aplicável. Né? Não vá só de duas rodas na moto, mas também vá voando por todo o Brasil, para nós voltarmos a ter o trabalhador, o cidadão brasileiro, voltar as pessoas, né, o capital, as grandes empresas voltarem a respeitar, para ver que o cidadão ele merece respeito, o trabalhador ele merece respeito, ele merece dignidade, ele merece um salário justo, ele merece ter suas horas de trabalho computadas para se aposentar. Então isso aqui hoje, infelizmente, o Brasil está na mão dessas grandes empresas que tipo, não investem nada no país, só tiram, que são esses iFood, delivery, e estão tirando o povo brasileiro para bobo, né? Os caras ficaram bilionários, sabe como? Explorando o povo trabalhador. A uberização da economia, e nós temos que travar esse processo. Essas empresas elas têm que pagar imposto, têm que gerar emprego, mas emprego com dignidade e seguridade para os seus trabalhadores. Então, o Douglas aqui é uma voz que eu vi ele clamando muitas vezes sozinho no deserto, né? Mas eu sei que a voz dele está tendo eco, está fazendo efeito, e eu conheço muito bem ele. Sei que ele é uma pessoa, um idealista, e eu sei que ele vai fazer muito para mudar essa realidade, que não é só a realidade dele, que não é só a realidade da categoria, mas é uma realidade que cada vez parece estar aumentando mais, que é a realidade da exploração do trabalho dos menos favorecidos. Então, Douglas, eu quero te parabenizar, que estamos indo para 34 minutos de programa, de voo. Quero que tu dê as tuas considerações finais, diga alguma coisa aí, que eu sei que a tua mãe está, né, internada, infelizmente ela está internada, mas já está se recuperando, que também foi outra coisa que te motivou muito na questão da vacina. Tu viu a importância maior ainda da vacina para todo mundo, mas principalmente para vocês que estão na linha de frente. Então, Douglas, eu quero que tu dê as tuas considerações finais aí
e a gente marca para vir falar aqui em um outro programa, uma pauta mais específica. Eu sei que a gente vai se fechar muito aqui na nave, serão muitas abduções ainda, porque o Douglas é uma pessoa que tem muito o que falar e é uma pessoa que fala o que vive e o que experimenta. Ele não está falando de coisas que ele não experimentou e não viveu. O que o Fabiano falar, ele me representa, as palavras dele é a mesma. Eu tenho para dizer o seguinte: se o povo trabalhador não acordar nesse momento de trevas que nós estamos atravessando, porque isso tudo é uma arquitetura, uma engenharia, justamente para saber, e a minha categoria, a nossa categoria, ela foi utilizada como experimento, o rato branco do laboratório, sabe? O quanto os trabalhadores aguentam serem explorados, o quanto eles conseguem trabalhar recebendo pouco e trabalhando muito. Essas questões, gente, se o povo trabalhador não acordar e não tiver empatia uns com os outros, solidariedade uns com os outros, por exemplo, não só os motoboys, mas os zeladores, a portaria, né, de condomínio. O Brasil, ele vai ao contrário do progresso, ao contrário da evolução mundial. O Brasil está se encaminhando para o contrário. Na Europa, pega a Europa, os países lá do velho continente, a tendência é lá as pessoas trabalharem cada vez menos e receberem cada vez mais o trabalhador lá. No Brasil está indo ao contrário, nós estamos sendo pioneiros. O Brasil, como foi um dos últimos países a abolir a escravidão, hoje nós estamos sendo pioneiros e sendo um dos primeiros países a voltar com uma forma de escravidão, que é a exploração das pessoas, do trabalhador que trabalha 12, 13, 14 horas para ganhar um salário mínimo. Então nós estamos indo à contramão do progresso, da evolução. É cada vez o trabalhador trabalha mais na informalidade e recebe menos. E nós temos que quebrar esse paradigma, nós temos que olhar de frente para o capital, para essas, não vou culpar o capital, mas essas empresas capitalistas mal intencionadas que querem explorar o povo e que estão fazendo no Brasil, estão voltando a um regime de escravidão, uma escravidão velada, onde se tem a falsa impressão que se está livre, que tem liberdade, mas liberdade para ir aonde, Douglas? Com R$1.000 por mês para pagar um aluguel, água, luz... Na verdade é tudo só para voltar lá, na verdade é tudo só uma liberdade financeira que é um mito, né? E não é mais velada, Fabiano. Ela tá escancarada. Ela tá escancarada. E tá um absurdo isso aí. E se nós não dermos as mãos agora pra dizer que chega, que a gente não aguenta mais... Não passarão! Não passarão! Não passarão! Né? Não passarão! E se a gente não fizer isso agora, pressionar agora, a próxima geração, coitada, vai trabalhar 20 horas por dia. Vão ter que aumentar o relógio de horas por dia para eles trabalharem, poder pagar as férias do patrão lá em Cancún, pagar a Ferrari, o Porsche, e nós sempre contando os pila com o pneu careca para botar uma ceia de Natal, né? Se aposentar, tem que torcer para se aposentar com saúde, né? Então é o seguinte, se aposentar com saúde hoje no Brasil é a mesma coisa que ganhar na loteria. Então, povo trabalhador, povo brasileiro, povo trabalhador, acorda e olha pro lado, olha pros seus iguais, tá? Tenha empatia, tenha solidariedade, tenha compaixão, que são um dos princípios de Deus, e eu acredito que a palavra divina sempre vai prevalecer nessa terra. Sempre.